Bom, gente, eu vou iniciar esse vídeo dizendo que em você há um potencial magnético que é capaz de atrair ou repulsar, afastar circunstâncias, situações, pessoas e realidades. E também vou afirmar que a lei da atração está em você. Não vamos entrar no mérito dessa questão agora, mas basta saber que você, eu e todas as pessoas somos seres magnéticos. E, mais interessante, a realidade que está ao nosso redor está configurada para ser conforme aquilo que nós desejamos. Você entendeu o que eu acabei de dizer? A sua realidade existencial cotidiana está programada para ser exatamente do jeito que você quer. Só depende de você. Na verdade, a realidade na qual nós estamos inseridos, ela é dualística, ou seja, ela se apresenta ora de um modo e daqui a pouco ela pode se apresentar de um outro modo. O que vai determinar o que uma realidade é ou deixa de ser é você. É isso que a gente vai ver nesse vídeo agora, tá bom? Então preste atenção até o final, tá legal? Presta bem atenção no que eu vou falar para você nesse instante, porque tem tudo a ver com esta caixa aqui, ó. Tem duas fendas nessa caixa, tá vendo aqui, ó? Duas fendas e um aparelho de medição. Isso aqui é uma ilustração para o que eu vou falar agora. Eu quero que você saiba que os problemas pelos quais você está passando, ou de repente alguma meta que você considere impossível de ser atingida, ou algum sonho que você ache muito difícil de concretizar, talvez não haja tanta dificuldade assim, tanto para o problema, como para a meta e como para o sonho. Ou talvez até haja sim. Mas o que eu quero que você saiba é que na realidade na qual nós nos encontramos, existe uma dualidade. O que é que significa isso? É que ora a realidade pode ser problemática, difícil e adversa, e ora ela pode não ser nada disso. Ela pode ser algo que vai favorecer você naquilo que você deseja obter. Os cientistas, os físicos contemporâneos de Albert Einstein, que foram denominados de físicos quânticos. Quânticos por quê? Porque eles estudavam partículas subatômicas. Eles observaram uma coisa muito interessante nas partículas subatômicas. Na ocasião, eles fizeram experiência, estavam fazendo experiência com os fótons. E aqui está, deixa eu modificar aqui por causa da luz. Estamos com alguma dificuldade hoje aqui, mas a gente vai conseguir sanar. Ó, tá parando, tá travando aqui a situação, mas para você ver que nós estamos fazendo em tempo real, viu? Gente, é o seguinte, isso aqui é uma caixa onde tem duas fendas aqui, e o nome dessa experiência na época foi denominado de experiência da dupla fenda, porque era um experimento, tinha duas fendas, tinha um aparelho, tá difícil aqui, vamos lá, tinha um aparelho de medição. Isso aqui é um aparelho de medição fictício, não existe isso aqui. Isso aqui não funciona, mas é para você entender o processo. Por essas fendas aqui, deixa eu ver aqui, tá? Por essas fendas aqui passavam os fótons. Por essas fendas passavam os fótons. E dentro desta caixa tinha diversas placas óticas, onde o fóton passava por aqui e depois era projetado lá, opa, caiu, atrás da caixa. Então o que é que os cientistas começaram a observar? Eles, quando faziam a experiência para o fóton, para ver se o fóton estava passando como uma onda, o fóton se comportava como onda. Quando eles observavam o fóton para saber se o fóton estava passando como partícula, o fóton se comportava como uma partícula. E eles fizeram várias experiências, inclusive com uma fenda. Tampava a fenda e o fóton se comportava dessa forma. O que acontecia? O cientista ele passava com um canhão de luz, passava o fóton por aqui, fazendo a medição para saber se ela era uma onda de energia. Então o aparelho de medição estava programado
para medir se o fóton estava passando ou não como onda. Depois, assim, aí quando ele passava como ele media por uma onda, ele passava como onda. E daqui a pouco ele programava o aparelho de medição para saber se o fóton passava como partícula. E o que acontecia? O fóton passava como partícula. Então, Niels Bohr, que é o que estava encabeçando essas experiências, inclusive também com Werner Heisenberg, mas Niels Bohr é que estava encabeçando essa experiência. Então registrou todos esses fatos como a interpretação de Copenhague, onde lá nessa interpretação de Copenhague está registrado que o observador, aquele que está fazendo a experiência, ele altera, conforme a sua intenção, o comportamento das partículas subatômicas. Então, quando a partícula subatômica está sendo medida para verificar se ela é uma onda, ela se comporta como onda. Ou então, quando a partícula a subatômica está sendo observada, sendo medida, para saber se ela é uma partícula, ela se comporta como uma partícula. Eu falei partícula subatômica, mas ela é medida como onda, ela se transforma em onda, ela é onda. Quando ela está sendo medida para verificar se é partícula, ela se comporta como partícula. E isso aí para nós, no nosso mundo aqui concreto, no nosso mundo físico, tem um impacto muito grande. É lógico que isso aí provocou muita polêmica. Existem físicos teóricos que simplesmente, na verdade todo físico teórico não concorda com isso. Albert Einstein, ele faleceu, né, partiu desse mundo, não concordando com isso. Ele simplesmente negou isso o tempo todo, chegou até inclusive a dizer que isso era uma anomalia quântica. Mas existem os cálculos matemáticos que comprovam que existe uma dualidade nas partículas subatômicas. E o universo é feito de quê? De partículas subatômicas. Existe inclusive uma lei chamada lei da física, chamada lei da simetria, que diz que as mesmas coisas que acontecem no universo microcósmico também acontecem no universo macrocósmico, que é a nossa realidade. E as mesmas leis da física que se aplicam nesse mundo microcósmico, elas também se aplicam no mundo macrocósmico, independente de tempo ou espaço. Isso é um fato, isso é um princípio da física, é uma lei da física. Então, se você está passando por dificuldades, se você está passando por problemas, se você está passando qualquer situação complicada, o que primeira coisa você tem que pensar, você tem que se lembrar, é o que está sendo dito aqui. A realidade é uma realidade dualística. Ora você está alegre, ora você está triste. Ora a situação se apresenta impossível de ser solucionada, mas daqui a pouco ela pode ser solucionada. A diferença está na forma como você pensa. Então, a maneira como você pensa, a maneira como você mede a situação, é que vai determinar o resultado da experiência. Se você considerar que a nossa vida é uma experiência e você é o observador, é o cientista dessa experiência, então a única coisa que você precisa fazer é ter os aparelhos de medição para tornar a realidade que está insatisfatória para ela ser conforme a realidade que você deseja. Foi isso que os cientistas eles simplesmente observaram. Até hoje ninguém explica isso. Essa chamada dualidade onda-partícula, nenhum cientista conseguiu explicar até hoje. É uma incógnita. Mas isso é muito bom para todos nós, porque nos dá uma esperança. A realidade concreta na qual nós vivenciamos, às vezes você se depara com situações que você está de repente se sentindo como se você estivesse dentro de um poço, no fundo do poço. Como você resolve um problema tão difícil assim? Se lembrando de que você tem condições, você, consciência pensante, tem um poder. Nós vimos no vídeo O Mistério do Dado, que se você insistir, persistir e perseverar e jamais desistir, as probabilidades de você fazer com que o número 6, naquela experiência, caísse com a face voltada para cima, ela vai aumentando conforme a sua insistência, a sua persistência em jogar o dado para que ele caia com o número 6 voltado para cima.
No vídeo O Segredo da Caixa, assista esses 2 vídeos. Quando você terminar aqui, assista esses 2 vídeos novamente. Nós vimos que aquilo que está dentro de você é transmitido para o universo. E o universo se comporta como um espelho nesse sentido, nesse contexto. E esse espelho é refletido para onde? Para o ambiente onde você está. E a lei da atração? A lei da atração está em você.